A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Números, capítulo 24, versículo 1. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não se foi esta vez como antes. Ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. Versículo 2. E levantando Balaão os seus olhos, e vendo a Israel, que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Versículo 3. E proferiu a sua parábola, e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Versículo 4. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo um êxtase e de olhos abertos. Versículo 5. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas as tuas moradas, ó Israel. Versículo 6. Como ribeiros se estendem, como jardim à beira dos rios, como árvores de sândalo o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. Versículo 7. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. O seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Versículo 8. Deus o tirou do Egito. As suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos. Quebrará seus ossos, e com as suas setas o atravessará. Versículo 9. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos que te amaldiçoarem. Versículo 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: Para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado. Porém agora já 3 vezes os abençoastes inteiramente. Versículo 11. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Versículo 12. Então Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros, que me enviaste dizendo, versículo 13, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso transpassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso eu falarei. Versículo 14. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará.
ao teu povo nos últimos dias. Versículo 15. Então proferiu a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Versículo 16. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos. Versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cedro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. Versículo 18. E Edom será uma possessão, e Seir seus inimigos. Também será uma possessão hereditária, pois Israel fará proezas. Versículo 19. E dominará um de Jacó, e matará os que restam das cidades. Versículo 20. E vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola, e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será a destruição. Versículo 21. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse: Firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Versículo 22. Todavia o quenita será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. Versículo 23. E, proferindo ainda a sua parábola, disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Versículo 24. E as naus virão das costas de Quitim e afligirão a Assur. Também afligirão a Éber, e também ele será para a perdição. Versículo 25. Então Balaão levantou-se e se foi, e voltou ao seu lugar. E também Balaque se foi pelo seu caminho.